Nós queremos falar nessa manhã sobre algo que Deus colocou no meu coração, sobre uma mentalidade próspera, porque eu vivi isso aí na minha vida. Eu não tinha essa mentalidade próspera e eu tive que buscar em Deus isso. Aliás, eu tinha uma mentalidade improdutiva, que não era generosa, uma mentalidade egoísta, sempre buscando a lei do menor esforço. E isso é da carne, é do ser humano. Como eu passei por essa transformação, e Deus tem colocado no meu coração esse desejo de compartilhar alguns princípios, porque são princípios bíblicos, princípios de Deus, e que os judeus praticaram. E por isso que os judeus, onde eles vão, onde eles são colocados, eles prosperam. Na época da monarquia no Brasil, uma grande comunidade judaica foi ocupar o Nordeste, na região de Pernambuco, mais especificamente em Recife. E eles foram rejeitados lá, dificultaram ao máximo, uma grande comunidade de judeus. Foi uma grande burrice que fizeram. E isso está na história. E esse grande grupo, essa grande comunidade de judeus, foram para os Estados Unidos, para Nova York. E não preciso nem falar qual foi o resultado, né? E ali, naquele grupo de judeus, tinha grandes empresários, tinha gente que entendia de finanças, né? São alguns pecados que os nossos antepassados aqui na nossa nação cometeram. Porque onde eles chegam, eles vão prosperar. Pode não ter nada, eles vão prosperar. Por que isso? Porque eles seguem princípios do reino. O reino de Deus é um reino de prosperidade, de bênção. Porque o nosso Deus, ele pensa assim. Então, eu te convido agora a fazer uma oração junto comigo. Fecha teus olhos. As crianças estão hoje aí. Então, não tem Nova Kids hoje, né? O pessoal está de férias. Todo mundo recebeu um papelzinho aí para anotar. Isso. Dedicados, né? Fecha teus olhos agora, vamos fazer uma oração. Pai, nós queremos ouvir a Tua palavra, os Teus princípios, nós queremos essa mentalidade próspera, porque é a mentalidade de Cristo. E nós sabemos que a nossa carne muitas vezes não deseja isso. Mas nós queremos, Pai, nós queremos ser abençoados por Ti. Nós queremos impactar esse mundo através da Tua mente em nós, em nome de Jesus. Amém. Gênesis 39, Gênesis 39, 3, diz assim: o Senhor estava com ele e o fazia prosperar em tudo que realizava. Quem lembra de quem está falando aqui? Hein? José, muito bem. Onde ele colocava a mão, ele prosperava. Não é só financeiro, pessoal. É tudo. E, obviamente, finanças fazem parte da nossa vida. Sem dinheiro a gente não faz nada. Quem consegue viver sem dinheiro nenhum? Levanta o braço. Alguém? Tem que passar o segredo para a gente, se alguém souber aí. Não consegue. Se perguntar, dinheiro traz riqueza? Riqueza traz felicidade? Não vai, a gente não pode dizer que dinheiro, riqueza traga felicidade, mas a gente sabe que a falta de dinheiro vai trazer muita dor de cabeça. É ou não é verdade? Então, dinheiro faz parte da vida das pessoas, mas essa mentalidade próspera vai além do dinheiro, porque só o dinheiro em si ele não resolve o problema do ser humano. Ele vai dar condições, ele vai dar recursos, mas ele não vai dar vida, ele não vai gerar essa mentalidade próspera.
Eu já contei aqui para a igreja a história de um homem numa cidade próxima aqui, que ele ganhou na loteria, cidade do Paraná, 15 bilhões. E ele perdeu os 15 milhões em 2 anos. Ele ganhou na loteria. Foi, né? E aquela coisa toda, aquela alegria, aquela festa. E ele conseguiu perder tudo. E acontece com muitas pessoas isso. Por quê? A pessoa teve o dinheiro, mas a mente não mudou, a mentalidade continuou improdutiva, sem prosperidade. A Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, está lá em 1 Coríntios 2,16. Nós, porém, temos a mente de Cristo, a mente de Deus em nós. Quando a mente de Deus está operando na nossa mente através do Espírito Santo, nós nos tornamos uma pessoa próspera. Então, nós vamos ver alguns princípios de prosperidade, de bênção, de mentalidade próspera. Como é que a gente pode ter isso, essa mentalidade próspera? Por exemplo, o rico insensato, em Lucas 12, ele tinha muito dinheiro, mas ele não tinha uma mentalidade próspera. Por que ele não tinha uma mentalidade próspera? Porque a Bíblia diz que ele queria o dinheiro todo para ele, só para ele enriquecer cada vez mais e ele olhar para aquela conta bancária e ficar se gabando e falando, olha como eu tenho muito dinheiro. E ele derrubava os celeiros e construía cada vez mais celeiros maiores e juntava, até que chegou o momento que ele morreu e ficou tudo para trás. Uma mente próspera, ela desfruta da bênção que Deus tem dado, não só para ele, mas para os outros também. A mentalidade próspera, ela nunca é uma mentalidade egoísta para si só. O reino de Deus é assim. Então, nós precisamos conhecer essa mente de Deus e, ao mesmo tempo, essa mente de Deus operar em nós, operar na tua vida. Vamos ver o primeiro princípio aqui. Primeiro princípio de uma mentalidade próspera é que você precisa acreditar. Porque quando a gente acredita, é porque a fé está operando e o impossível se torna possível. Pessoas que não acreditam, elas nunca vão ser prósperas. Porque aquilo que você imagina na sua alma, você se torna. Você precisa acreditar, olhar para o futuro, acreditar no futuro, visualizar o futuro e acreditar em você. Tem a diferença do que é vista e visão. Para a gente ser próspero, a gente precisa ter visão. Precisa muito mais de enxergar além dos nossos olhos físicos. A vista é aquilo que a gente enxerga com os nossos olhos. Com os seus olhos aí, você está enxergando é o que você vê. Visão, você não enxerga com os olhos físicos. Você se enxerga através da ação do Espírito Santo em você. Você enxerga com a fé, você enxerga com a mente de Cristo, você enxerga lá na frente. Não aconteceu ainda, é futuro. Mas isso é visão. As pessoas que não têm visão, elas não conseguem ser prósperas, porque elas são imediatistas, elas querem viver só o que está acontecendo. E claro que você tem que viver bem o seu presente, mas elas não conseguem projetar para o futuro justamente porque falta fé, precisa acreditar nisso. E você começa a viver o teu presente em função daquilo que você deseja conquistar. Então, meu irmão, você precisa acreditar. E isso vai gerar ação de Deus, isso vai gerar uma ação sobrenatural baseada na tua fé, porque a fé, ela é capaz de vencer o mundo. Por isso a Bíblia diz, 1 João 5,4, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, Deus precisa estar nesse negócio. Deus precisa ser parte da nossa visão.
a mente de Cristo operando na nossa mente vai gerar fé e vai gerar o acreditar em você, naquilo que você tem como desejo. Tudo começa com um desejo no coração. Deus não vai fazer na tua vida algo se você não estiver desejando, se você não tiver com o coração ali. Se você não tiver fé para aquilo, Deus não vai fazer. Sabe por quê? Porque você vai acreditar isso a outros, você não vai glorificar a Deus, você não vai acreditar a Deus aquilo que Ele fez. Então Ele não vai fazer, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, é um princípio do reino de Deus. Então Deus não faz. Por quê? Por culpa dele? Não, por culpa nossa. Porque a gente simplesmente não tem a visão. Você já tem que se imaginar. Por exemplo, jovem. Quem é jovem aqui solteiro? Cadê os solteiros? Tudo casado? Levanta o braço aí, jovem solteiro. É bom que o pessoal já fica te conhecendo. Aqueles que não estão comprometidos com o namorado. Tem alguns jovens aí, a maioria aí é adulto hoje, né? Mas você que vai estudar, vai escolher a sua faculdade, a sua profissão, você está com aquilo no teu coração, você tem o desejo, você já tem que se imaginar lá fazendo aquilo. Você já tem que se imaginar, você que quer ser um engenheiro, você já tem que se imaginar lá na obra, com um capacete na cabeça, abrindo o projeto, fiscalizando a obra, você que quer ser um missionário lá no Oriente Médio. Você já tem que se imaginar lá no meio daquele povo pregando o evangelho, gente se convertendo. É assim que funciona. A nossa mente já tem que estar lá na frente imaginando o que está acontecendo. A gente tem visto Cadê o pastor Eduardo? Está lá, né? Eu até falei para ele, a gente está com os projetos estão sendo aprovados da igreja e a gente fica se imaginando ali, naquele local, naquele projeto. Mas não dá para mostrar para a igreja toda. Por quê? Cada um vai dar uma opinião. Imagina, não, eu acho que isso aqui tem que ser assim. Aí o outro, não, eu acho que tem que ser assado. Não, aí o outro, não, mas essa sala aqui, olha, se for ali, a gente vai ficar doido, né, Eduardo? Vou ficar doido. Então, é só um grupo menorzinho que está analisando, mas vocês podem confiar que vai ficar muito bom. Mas a gente já está se imaginando lá dentro. Quando eu passo ali no lago, eu já imagino a igreja ali, o estacionamento, aquele monte de gente passando, e o salão vai ser 4 vezes maior do que esse, para 2.000 pessoas, e a gente já está imaginando mais gente se convertendo, gente ouvindo o evangelho, sendo alcançado. A gente já vai imaginando na nossa visão espiritual o que Deus vai fazer na vida das pessoas, na vida dessa cidade. E Deus está fazendo muitas coisas. Ontem nós fomos para um almoço com o prefeito, todo ano ele convida os pastores, né? Não é um evento político, mas um evento onde ele reúne os pastores e ele faz um almoço e ele agradece a Deus e pede para os pastores orarem pela vida dele. E a gente vai ali, mas sem nenhum propósito político e nada. A gente vai para honrar o prefeito, orar pela vida dele, como Deus manda fazer na Bíblia, orar pelos governantes. E a gente tem visto, agradecido a Deus pelo que Deus tem feito na nossa cidade. Número de homicídios diminuiu. Deus tem abençoado, vai via construção, não estou fazendo propaganda política não, tá? A construção daquele trevo cataratas lá, aquela viaduto ali e tal, que tem que fazer para poder fluir o trânsito melhor, isso é bênção de Deus. A nossa cidade é uma bênção, eu digo para vocês que eu já morei em muitos lugares, é uma das melhores cidades para se viver. E ainda estamos debaixo da graça de Deus, que o povo dessa cidade, a igreja de Cristo está caindo na graça do povo dessa cidade.
E Deus vai acrescentando cada um à igreja, aqueles que vão sendo salvos. Você acha que isso acontece em todo lugar? Não acontece, não. Deus tem feito milagres aqui no nosso meio, pela graça, pela bondade dele. Mas Deus trabalha com princípios, isso que a gente precisa entender. O reino de Deus é um reino de princípios, e na área de prosperidade, para a gente ter uma mentalidade de prosperidade, isso não vem da nossa carne, não vem da nossa natureza. E você precisa entender, eu tenho muito dinheiro. Prosperidade não é só isso. Prosperidade no coração. Deus quer que você tenha uma mentalidade próspera, e não é tendo só para si. Segundo princípio, aqueles que têm mentalidade próspera, eles são inovadores e eles arriscam. Eles correm um risco. Você lembra daquela história em Marcos 2? Os homens carregando o paralítico, levam aquele paralítico, que aqueles homens estavam, obviamente, fazendo um ato de amor, queriam levar aquele paralítico até Jesus, e quando chega perto, uma grande multidão em volta da casa, não tinha como chegar até Jesus. Talvez alguns falassem assim, talvez até um de nós: olha, rapaz, a gente queria te ajudar, o paralítico, né? Mas olha a multidão que está aqui, não vai ter como, vamos outra hora a gente leva. Agora a gente está ocupado, ele tem que fazer isso, fazer aquilo, a gente tem que ir para o trabalho e tal, a gente não vai ter agora como te levar, porque não tem como chegar até Jesus por causa dessa quantidade de pessoas. Quem é que lembra o que eles fizeram? Hein? Entraram pelo telhado. Furaram fila. Literalmente. E Jesus elogiou ele. Não estou falando para você furar fila, não. Naquele contexto, Jesus elogiou eles. Eles abriram o telhado, aquele trabalhão, correram o risco de cair lá da frente, correram o risco de serem até advertidos por Jesus. O que vocês estão fazendo aí? O que vocês estão pensando? Vocês podem furar fila na frente dos outros? Jesus falou, encarou isso: olha, a fé de vocês é muito grande. Correram risco, eles inovaram, eles saíram do óbvio. Uma mentalidade próspera faz a pessoa sair do óbvio, do previsível. Muitas pessoas inovadoras e que conquistaram grandes coisas, elas correram risco e tiveram que ser inovadoras. Essa menina eleita a personalidade do ano, que estão explorando politicamente ela, a Greta Thunberg, a sueca, há um ano atrás, lá em agosto do ano passado, ela inovou na cabeça dela. Ao invés de ir para a escola, pegou um cartaz, ficou na frente do parlamento sueco, protestando contra o aquecimento global, desrespeito com o meio ambiente, clima, etc. Na sexta-feira seguinte, ela fez de novo. Faltou a aula, não foi para a escola e foi para lá protestar na frente do parlamento sueco. Seguidas sexta-feiras, daqui a pouco ela começou a influenciar um monte de gente. E março, no início do ano, foi a primeira greve global iniciada por ela. O mundo todo foi impactado por causa dela. Não estou entrando aqui em considerações políticas, porque para mim não interessa. Me interessa a pessoa em si, que em algumas situações se torna exemplo para nós naquilo que a gente quer focar e aprender com um propósito. Ela teve um propósito, ela sabia onde ela queria chegar. Independente de quem está orientando ela
ela foi convidada para aquela conferência na ONU, foi em setembro, agosto ou setembro desse ano, não lembro direito, acho que foi setembro, ou seja, 1 ano depois que ela sentou lá com o primeiro cartaz dela. E ela inovou mais uma vez. Se existe alguém orientando ela, é alguém que entende muito de marketing, de inovação, eu não sei. Mas o que interessa é que ela estava lá. E ela pensou assim, bom, se eu prego sobre aquecimento global, protesto contra isso, como é que eu vou de avião? Não posso ir de avião. Não é coerente com aquilo que eu prego. Queimando poluentes aí pela atmosfera e tudo mais, e eu estou contribuindo. Então, nós vamos de veleiro. Ou seja, ela atravessou o oceano num veleiro para ir para a conferência da ONU. Aquilo saiu no mundo todo, só dava as manchetes. Uma menina de 16 anos, que inovou e saiu do óbvio, e se tornou a personalidade do ano. Eu não creio que Deus queira que todos nós sejamos a personalidade do ano, não precisa tanto. Mas eu creio que Deus, em alguns momentos, Ele chama pessoas para inovar. E quando você inova, você sai do óbvio. E quando você inova, pessoas vão reagir contra você. Pessoas vão criticar você. Vão querer bater em você. E isso, na verdade, tem que servir como um combustível para você prosseguir. Agora, a inovação não significa que você vai correr risco às cegas, vai sair dando um tiro no escuro. Não, tem que ser algo pensado, tem que ser algo que você vai pensar se vai valer a pena correr o risco. Você vai ter que pensar, vale a pena? Igual o rei Davi, eu falei no domingo passado, ele pensou, vale a pena lutar contra Golias? O que vai ganhar? Quem vencer? Vai ganhar a filha do rei. Opa, interessante. Vai ganhar riquezas, não vai pagar mais imposto pela vida toda. Vale a pena correr risco, né? O novo local da igreja. A gente está correndo um risco, né? O novo local da igreja. Um empreendimento caríssimo. Na verdade, vocês não estão correndo risco. Eu estou correndo risco. E eu falei para Deus assim, Deus, vale a pena? Vale. Pode correr risco que vale a pena e deixa o resto comigo. É isso mesmo, Senhor? Então vamos lá. Olha, eu só tenho uma casa, Deus. Posso dar a casa. A Claudinha vale muito, eu não posso vender ela. Tem mais as filhas, o neto. É isso que eu tenho, uma casa. A casa eu posso perder, Deus dá outra. Pode ir que vale a pena. Aquele terreno lá vale mais de 6 milhões. A construção vai ser mais de 3 milhões e 600. Nem eu, nem a igreja tem esse dinheiro. Mas sabe de uma coisa? Vale a pena correr risco. E eu assinei aqueles papéis todos lá, me responsabilizando por pagar as contas. Porque eu sei que Deus vai fazer. Amém? E eu creio que Deus vai se converter muito mais gente nessa cidade. E nessa reunião ontem com o prefeito lá e os pastores, nós temos visto muitos milagres acontecendo. E não é só na igreja A, B ou C, em muitas igrejas. Deus está fazendo muitos milagres na nossa cidade, para a honra e glória dele. Não é para a honra e glória de homem nenhum, mas é para o nome do Senhor ser exaltado. Porque Deus está com os olhos dele voltados para a nossa cidade. É isso que eu posso perceber, é isso que eu vejo na realidade, na prática. Você tem disposição para correr risco? Para a gente inovar, a gente tem que sair de uma caixa formatada. Por exemplo, por muitos anos no Brasil, no mundo, ou seja, igreja era um lugar
de chato, de ser lugar de chatice. Eu lembro quando eu era pequeno, ia na igreja, ô lugar chato, eu preferia qualquer coisa. Não podia falar. Menino, fica quieto. Não entendia nada do que o padre falava. Ô lugar mais chato. Aí eu ficava contando os azulejos, brincando. Aí minha mãe, você não presta atenção em nada, mas o que está acontecendo aí? Está acontecendo alguma coisa? Igreja não é para ser lugar chato. Aqui, por exemplo, na nossa cidade, eu já recebi algumas críticas, porque a nossa igreja faz teatro. Isso não quer dizer que a gente está inovando, a gente aprendeu com outras igrejas que fazem isso. Se você não é suficientemente corajoso para inovar, não é suficientemente criativo para inovar, seja pelo menos corajoso para copiar. Isso a gente faz bem. A igreja de Manaus fazia teatro, a gente via um monte de gente se converter. Falei, opa, a NIB lá de Manaus, esse negócio dá certo. Então vamos fazer em Cascavel. Ah, mas o povo é diferente. Não, o povo também lá é inteligente. E a arte chega na alma e as pessoas gostam. Ah, mas isso é do diabo, que nem um outro irmão falou. Isso não é de Deus, não. Então a gente vai tomar do diabo e vai trazer para Deus agora. Porque o diabo toma as coisas de Deus para querer usar para ele, né? Então a gente vai tomar do diabo e vai usar para Deus, e o diabo vai ser envergonhado, porque se é dele já não é mais. E não é nada disso, Jesus usou a arte. A linguagem figurada, a parábola, a história de ficção, como essa, por exemplo, do Shrek, é uma história de ficção, é uma fábula. Jesus usou um monte de história de ficção nas suas parábolas artisticamente elaboradas para ele poder comunicar uma mensagem. Sabe o que é isso? Isso é religiosidade. Isso é a pessoa que está dentro de uma caixa e a mente dela não consegue abrir. Para a gente inovar, a gente precisa ter mente aberta. Diga, mente aberta. Para aquilo que Deus quer fazer. Tem que ter uma mente muito fechada para pensar que essas pessoas, essas 400 pessoas quase aí que estão trabalhando no sonho de Natal, ou toda a igreja, está dando lugar ao diabo quando se faz um sonho de Natal, onde o nome de Jesus é pregado, onde se usa uma história de ficção, e o nome de Jesus é pregado, pessoas se entregam a Jesus, o diabo fica furioso com isso. Então não tenha medo de inovar. E uma coisa que a gente aprendeu aqui na igreja, nunca fique preocupado com o que vão pensar de você. Fique preocupado com o que Deus pensa de você. Porque vai ter gente que vai falar de tudo. A partir do momento que você quiser inovar, que você está com uma direção de Deus, vai ter gente te criticando. Porque se você der ouvido, você cai. Ouça a crítica, sem problema nenhum, pode criticar à vontade. Resta saber se aquilo é verdade. Se for verdade, você aplica. Se não for, você desconsidera, agradece, igual um senhor na sexta-feira, depois do sonho de Natal, ele me chamou num canto aqui, um visitante. Ele foi para perto da caixa de oferta, eu até pensei, será que ele vai querer dar uma oferta para a igreja? Mas tudo bem. Me chamou ali, me deu uma chamada. O som de vocês está muito alto. Isso aí atrapalha a gente. Falei, o senhor está certo. Realmente, eu vou conversar com o pessoal do som. Vocês precisam ter cuidado com isso. Porque a gente de mais idade, eu estou ficando mais velho, eu estou ficando surdo, ele está ouvindo mais.
Que bom, né? Porque a gente mais velho... Mas tá bom, o senhor me desculpe então, e nós vamos baixar esse som, vou conversar com... Esse pessoal do som não tem jeito, ainda falei para eles. Tudo jovem ali, jovem gosta de som alto. Brincadeira, o pessoal do som é uma benção, dá uma vida ali. E é difícil controlar esse som. Mas eu aceitei numa boa, o senhor me perdoe, tá? Faz parte, meu irmão, vão criticar você. E eu creio que aquela crítica ainda foi muito boa, construtiva. Porque quando vem muita gente na igreja, as pessoas criticam. O ano passado, uma senhora me chamou lá fora e falou e me deu... Quero falar com o pastor. Aí alguém foi falar, não, você é o pastor da igreja, o pastor mesmo da igreja. Falei, o pastor mesmo da igreja é Jesus. É o bom pastor. Aí me levaram até ela lá. Ela falou, olha, ela não conseguiu entrar, coitada. Esse ano está até mais tranquilo, está entrando todo mundo, está enchendo, mas não está tendo fila. E ela falou, por que vocês não cobram 10 pila de cada um? Eu falei, porque a gente recebeu de graça e a gente quer passar de graça, não dá para cobrar isso aí. Ela falou, então vocês precisam se organizar melhor. Porque vocês convidam a cidade toda, e chega aqui não tem lugar para a gente sentar. Eu falei, a senhora está certa. Por isso que a gente quer mudar para um novo local. E a gente vai mudar, né? Mas a senhora está certa. A gente foi desorganizado mesmo. A gente convidou um monte de gente. E a gente não se preparou para essa quantidade de gente. E a gente pede perdão para a senhora. Mas chega um pouquinho mais cedo aqui amanhã. Ela chega um pouquinho mais cedo. Faz parte, meu irmão. A crítica faz parte. É verdade o que ela falou? É verdade. De um jeito um pouco arrogante, mas foi verdade mesmo. Mas a gente não vai cobrar das pessoas. Então você tem que estar preparado para isso. Se você quer ter uma mente próspera, você não pode ficar chateado. Agora, olha, levei uma chamada ali e tal. Olha, faz parte. Vai ter gente reagindo, vai ter gente indo contra você, mas você prossegue, né, no foco ali que Deus tem para você. Você precisa lembrar que você vai correr risco, mas não vai ser algo imprudente, um tiro no escuro, que você vai sair fazendo loucura. Eu vou mudar de cidade, vou largar a minha família aqui, vou lá para São Paulo, vou ganhar a vida. Espera aí, meu irmão. Será que isso é de Deus? Você vai largar sua família aqui, com seus filhos? Eu vou me mudar com meus filhos adolescentes para uma cidadezinha lá em Santo Antônio do Içá. Alguém já ouviu falar nessa região amazônica? Não, eu vou ser missionário lá. Rapaz, tu está com 2 filhos na idade da juventude, tu vai levar adolescente, teus 2 filhos para lá. Como é que vai ser isso? Toda mudança vai gerar um impacto. Toda mudança que vai gerar impacto na sua família, quando você é sozinho, você põe a mochila nas costas e vai embora. É você responde só por você. Agora, quando você tem uma família, aí o negócio pega. Foi assim que Elimeleque perdeu tudo. Perdeu a vida e perdeu os 2 filhos. Saiu de Belém para ir para Moabe. Deus falou, não vai para Moabe, não quero ninguém do meu povo lá, porque é um lugar horrível, é um lugar de morte, é um lugar de pecado, de idolatria. Porque o negócio apertou um pouquinho financeiramente, sabe o que ele fez? Saiu de Belém, está lá a história no livro de Ruth, saiu de Belém com toda a família e foi para Moabe, morar lá. Ganhou um pouco mais de dinheiro, mas ele morreu, perdeu os 2 filhos, e voltou a Noemi e Ruth, a esposa Noemi, com a nora Ruth, para Belém, para retomar a vida. Deus abençoou isso? Não.
Deus não abençoa. Quando a gente sai dando tiro no escuro, desesperado, você vai inovar, mas você precisa estar seguindo o princípio de Deus, até nessa tua inovação. A partir do momento que você quer inovar, vai correr um risco, mas está quebrando um princípio de Deus, não vai ser bênção na sua vida. Essa é a verdade de Deus. Terceiro, você quer ter uma mentalidade próspera, você precisa trabalhar diligentemente. E trabalhar significa com intensidade e excelência. Pessoas perguntam aqui quando vêm na igreja, como é que vocês conseguiram fazer tudo isso? É tudo com muita excelência, essas roupas, toda essa organização, esse cenário, essa produção. São 10 anos, tem gente trabalhando há 10 anos nisso, e não é o trabalho de uma só pessoa. Mas todas elas fazem com excelência, com o coração. Por causa do propósito. Você tem que sempre ter um propósito. Você trabalhar com um propósito. Olha essa promessa de Deus aqui, Provérbios 22, 29. Você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real. Não trabalhará para gente obscura. O que Deus está falando aqui? Quem trabalha com habilidade, com excelência, com coração, Deus promove ele. Deus coloca ele entre reis. Foi um cara fazer um serviço lá em casa, consertar uma calçada lá no quintal. Aí ele consertou no final do dia, tal, passei lá, ele estava lá ainda esperando o pagamento, aí eu vi um monte de entulho jogado, sobra, lixo. Aí eu falei para ele, mas você terminou? Ah, terminei, mas tem que limpar lá. Não, mas aí é outro preço. Aí, se for para limpar, eu só fiz o serviço. Para limpar, agora você vai ter que pagar um outro preço. Eu falei, então tá. Quanto que é, então? Eu falei para ele, então, eu vou lá, vou fazer contigo. Vamos lá. Juntei com ele e tal, e tive que pagar um valor a mais. E eu fiquei pensando, esse serviço, esse cara não vai ser chamado mais aqui. Compensação foi um outro fazer um serviço nos móveis lá. Ele serrava, ele cortava, ele já estava com aspirador na mão, aspirador de pó ligado. Ele serrava uma madeirinha, não caía nem o farelo no chão, nem no ar. Serviço de qualidade. Qual que você chama de novo para a sua casa? Aquele que já está limpando, está fazendo com excelência, aquele que quer cobrar a limpeza, que era a obrigação dele. Qual que você vai indicar para os outros? Você entendeu o problema? Porque muita gente não é colocado, não é promovido ao serviço real, não prospera, porque não fazem com excelência, com o coração. E você que trabalha numa empresa, não pense assim, o empresário, o teu chefe não é nada bobo, ele sabe, porque ele já conhece gente, ele sabe quem está com o coração, ele sabe aquele que veste a camisa, ele sabe aquele que muitas vezes quer trabalhar só na hora que o chefe está ali. Aí quando o chefe vai embora, ele vai para a internet, vai para o WhatsApp, vai para o celular. Meu irmão, ninguém é bobo. Se ele é chefe, se ele é o empresário, se ele é o dono daquela empresa, pode ter certeza que ele não tem nada bobo. Aí, muitas vezes, o cara não é abençoado, ele não é promovido. Trabalho diligente significa intensidade, trabalhar com intensidade, não ficar enrolando, e com excelência, ou seja, com o coração. As mãos preguiçosas empobrecem, as mãos diligentes enriquecem, diz Provérbios 10, 4. Precisa fazer com o coração. Esse versículo eu li domingo passado, vou ler de novo, porque é importante, você precisa lembrar. Em todas as áreas da vida, seja ministério na igreja, na obra de Deus, seja
em casa, seja no seu trabalho secular, seja o que for, você precisa fazer com o coração tudo que você pegar. Isso significa uma cultura de excelência. A cultura do reino de Deus é uma cultura de excelência. E ele diz aqui, façam de todo o coração tudo o que fizerem, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Ou seja, existe uma herança, existe uma recompensa que vem de Deus. Antes desse, eu quero ler uma pesquisa que eu achei interessante aqui. Porque eu vejo muitas pessoas focadas mais no dinheiro, inclusive jovens, que inclusive muitas vezes são orientados pelos pais assim: filho, você tem que ver o mercado, o que está bombando, o que é, e você quer escolher uma profissão que não dá dinheiro. E às vezes os pais ficam preocupados com isso aí. Então foi feita uma pesquisa, não foi no Brasil, foi na América do Norte, mas serve para a gente também. 1.500 pessoas, durante 20 anos, foram divididas em duas categorias. 1.500 pessoas, tá? Guarda esse número. Categoria A, aqueles que escolheram a formação acadêmica, ou seja, a faculdade, pensando no retorno financeiro. O que eu quero fazer aquilo para ganhar mais dinheiro? O que é? Para ganhar dinheiro? Aquilo ali, então eu vou fazer. Só pensando no retorno financeiro. Então, pensando em ganhar dinheiro, primeiro, para depois ir trabalhar. Ela escolheu a faculdade pensando no que está dando mais dinheiro. Os da categoria B foram aqueles que primeiro pensaram naquilo que gostavam e escolheram o curso, a faculdade, a formação acadêmica em função disso. E o retorno financeiro veio como consequência dessa escolha. Quantos na categoria A escolheram primeiro pensando no dinheiro? 1.245, numa pesquisa de 1.500 pessoas, ou seja, 83%. Quantos que escolheram a categoria B pensando primeiro naquilo que gostavam? 255, 17%. Durante os 20 anos, essas pessoas foram acompanhadas, depois das suas escolhas. Conclusão: depois dos 20 anos, havia 101 milionários, sendo um da categoria A. Só um milionário da categoria A, ou seja, aquele que pensou no dinheiro primeiro. E 100 da categoria B, ou seja, aqueles que escolheram baseado naquilo que eles gostavam de fazer primeiro. O autor concluiu que o sucesso financeiro dos milionários devesse ao trabalho que consideravam apaixonante. Você tem que ser apaixonado naquilo que você faz. Ah, mas o que eu gostaria muito, que nem eu ouvi de uma pessoa com 35 anos, que eu gostaria muito era de fazer medicina. Faça medicina. Vai lá, estude. Ah, eu gostaria muito de ser psicólogo, mas eu fiz uma outra faculdade. Vai lá e faz. Você tem 35, 40 anos. Vá fazer o que está no teu coração, o que você gosta. E se você é casado, tem filho, conversa com seu marido, se ele puder ajudar. Eu fiquei 3 anos cuidando de criança pequena à noite. Sabe quantos anos a Claudinha levou para se formar em História? Foi o curso de História mais longo do mundo, eu acho. 10 anos. Agora, foi por culpa dela? Não, foi culpa minha, por causa das minhas transferências pelo Exército. Onde ela chegava, a grade era diferente, aí mudava. Aí ia para outro lugar, não tinha o curso de História. Ia para outro lugar, a faculdade não aceitou. 10 anos para se formar. Eu falei, não, tu vai se formar em nome de Jesus e
E eu ficava com as crianças pequenas. Sacrifício. Não foi fácil. Desafiador. Mas você vai ter que fazer o que você gosta, o que você é apaixonado. E ela é apaixonada por ensinar. E as escolas estavam disputando ela, porque ela amava. Eu vi ela preparando as aulas. Eu via que ela gostava de ensinar. E quando eu pedi para ela largar lá o Alfa, onde ela dava aula, foi uma choradeira só, né, Bia? Tu lembra, né? Porque eu falei, Claudinha, a gente precisa de você na igreja. Eu larguei o exército também, eu ia ser transferido daqui, larguei o exército, já tinha tempo para aposentar, aposentei, encerrei a carreira, agora nós precisamos de você. Você vai ter que largar o Alfa para nos ajudar na igreja. Sinara, acho que lembra disso, né, dessa fase. Acho que foi no 3º ano da igreja. Apaixonada por ensino, mas ela é apaixonada por Deus também, por ensinar na igreja, por pessoas. E eu falei, eu creio que Deus vai honrar você. E ela largou tudo, aquilo que ela gostava muito, para vir ensinar só na igreja e cuidar. Mas você precisa fazer o que você está apaixonado. Por que eu creio que Deus abençoou muito a igreja? Porque era a nossa paixão, e as nossas filhas são testemunhas disso. Em alguns momentos nós até exageramos. Tão apaixonado por igreja porque falhava em alguns momentos de dar atenção em casa. Mas ser apaixonado por aquilo, apaixonado por Deus, pela obra dele, de ver gente se convertendo, de ver pessoas sendo transformadas, cada um no seu chamado. Aquilo que você faz só vai dar resultado se você tiver com o teu coração ali. O Espírito Santo é assim. Se você não tiver com o coração, ele não vai abençoar. A tua tendência vai ser fazer de qualquer jeito. Vamos terminar isso aí logo, ficar olhando no relógio, não acaba logo esse negócio que eu não aguento mais. E aí você não vê resultado, porque Deus é muita emoção também, ele é razão, mas ele é emoção, e ele gosta de pessoas apaixonadas. Outro princípio de mentalidade próspera. Gente que prospera, mentalidade próspera, está sempre aprendendo. Busca conhecimento, não pensa assim, tá bom até aqui. Tá bom até aqui, vamos parar. Não, já está bom, olha, não precisa se converter mais ninguém, a igreja já está 4 cultos, né? Tá bom, não precisa. Tá, mas e os outros que vão para o inferno? Tem mais gente para ser alcançada. Se não fosse mudar, lá da General Osório, que tinha 200 lugares lá, mas era um culto só. Nós mudamos para cá, aí mudou para 550, 600 lugares. Apertando um pouquinho das 600. Uma irmã lá da igreja antiga falou assim, pastor, eu acho que a gente não deve mudar, não. Mas por quê? Não, porque vai dar muito trabalho isso aí. Eu falei, eu sei que vai dar trabalho, mas e o pessoal que precisa se converter? A gente vai pôr aonde? Aí ela ficou olhando para mim, não sabia o que falar. Claro, mudar vai dar trabalho. Aprender vai dar trabalho. Buscar conhecimento vai dar trabalho. Agora, se você ficar na tua zona de conforto, vai começar assim, Os empresários falam muito isso. Não tem nada a ver com igreja, empresa, mas tem alguns princípios semelhantes no reino de Deus que funcionam. Por que as empresas, quando elas chegam num patamar, você já viu meta? Quem trabalha com meta aí? Normalmente, representante, o cara que viaja muito com venda, ele atinge a meta, que o cara que está lá gerenciando isso, o supervisor, o chefe lá, ele aumenta a meta, não é isso? Sim ou não? Aí você fica indignado com o cara. Cara, o que esse cara está pensando? Que eu sou máquina? Não. Ele está falando assim, a gente não pode parar nunca. A gente não pode ficar na zona de conforto. No reino de Deus é assim também. Então, a partir de hoje, você não vai ficar mais chateado com esse chefe.
Você vai pensar assim, ele está me treinando, ele está me desafiando a conquistar mais. Para eu aprender mais, para eu explorar o melhor de mim, para eu depender mais de Deus, porque a meta faz você depender de Deus também. Você orar mais, você se dedicar mais, colocar mais o coração. A gente não tem meta aqui na igreja, vai se converter tanto, não tem isso. A gente só ora e Deus, a gente faz a nossa parte. Mas uma meta de crescimento a gente precisa ter no reino de Deus, porque o reino de Deus é um reino de prosperidade, e tudo aquilo que está prosperando cresce. Você precisa entender isso. O conhecimento, diz aqui, os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. O conhecimento vai gerar sabedoria, vai gerar vida. Deus opera pelo conhecimento, tanto é que ele fala em Oséias 4:6, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. O conhecimento faz a pessoa, a falta de conhecimento faz a pessoa ficar presa, com a mente fechada. E o conhecimento de Deus, dos princípios de Deus, vão gerar vida. Conselhos, buscar conselho, está dentro desse estar sempre aprendendo. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Olha quantos conselhos a gente pegou e ainda pega até hoje. A gente conversa com pessoas que sabem mais um assunto. Agora, eu não sei tudo. Tem gente que vem conversar comigo sobre investimento financeiro. Aí eu chamo um irmão que entende mais, aconselha ele aí. Eu não sou investidor financeiro, até gostaria de ter para investir, né? Mas não sou investidor. Eu também não sou empresário. Às vezes o irmão vem, pastor, quero abrir uma empresa, quero me aconselhar contigo. Falei, rapaz, eu posso te dar alguns conselhos bíblicos, mas eu vou te encaminhar para gente que entende de empresa. Irmãos nossos aqui que já abriram empresa, já quebraram empresa, já começou de novo, aprendeu um monte, vou te encaminhar para ele. Você aceita? Não, aceito. Tal. Porque a gente depende um do outro, a gente quer ajudar um ou outro. Na multidão de conselheiros, há o quê? Sabedoria. Amém? Lembre disso aí. Agora, se você for orgulhoso, não, eu vou começar isso aí, um arrogante, obstinado, cabeça dura, não, eu vou me virar. Não, meu irmão, conversa com alguém que já teve a experiência. Vai aprender mais um pouco. Não, eu me viro sozinho. Vai se dar mal, com certeza. Aquele que está aprendendo, ele aceita a disciplina. Diz aí, olha, o povo judeu sabe de tudo isso. Por isso, onde colocar judeu vai prosperar. Está lá, Provérbios, Velho Testamento, Salomão escrevendo, eles sabiam disso. Diz aí, quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Lembre disso aí. Quando você for disciplinado por um líder, qualquer coisa, você está lembrando, não, eu vou aceitar como a não ser que você for desrespeitado, alguma coisa assim, que não é o caso no reino de Deus. Estou falando daquela pessoa que está te corrigindo para o teu bem, que quer que você aprenda o certo. Toda disciplina você tem que pensar assim, aquilo que ele quer me disciplinar é o certo. Se for o certo, diante de Deus, diante da palavra, aceite numa boa. É isso que você tem que pensar, aquilo que é correto e justo. 5, são 7, vamos terminando já. Mentalidade próspera precisa lembrar que não é imediatista. Nós vivemos numa cultura muito imediata, o mundo está assim. Antigamente era tudo mais lento, né? Você lembra como é que a gente fazia uma pesquisa antigamente? Pessoal aí mais antigo, a gente ia para a biblioteca para ver se tinha Barça, lembra? Pessoal mais novo aí sabe o que é Barça, não? Nem lembra, né? Nem sabe o que é, nunca ouviu falar. Aí não tinha na Barça que você queria, você tinha que achar um livro
pesquisar, onde eu vou perguntar para as pessoas, para os professores, eu quero um livro sobre isso. Você sabe, uma fonte de consulta, um livro. Mudou, meu irmão, o mundo mudou. Agora está na palma da nossa mão aqui. Toda a informação, né? Está tudo ali. O mundo tem muito mais informação hoje, as pessoas, as crianças, os adolescentes e os jovens. É outra cultura. Muito conhecimento, mas pouca vida emocional. E é isso que a gente tem que cuidar. Que é tudo rápido, tem que ser tudo do jeito, é tudo ali. E você tem que cuidar com seu filho, com essa gratificação imediata. Tudo ele quer na hora, tem que dar tudo. E, não, vamos aprender a esperar. Vamos ensinar perseverança. Perseverança é uma característica que Deus preza muito. A mente próspera, ela sabe que ela vai ser trabalhada na perseverança. Ele diz aqui, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. Diga, tempo próprio. Não é na hora que a gente quer. Você vai colher, e ele diz ainda, se você não desanimar. Porque se você desanimar, porque a tua perseverança você já perdeu. Por isso que você tem que perseverar, você não pode desistir, você tem que confiar no Senhor. Esperar com paciência no Senhor, diz a Bíblia. Isso é característica de gente que tem mente próspera, porque ele sabe que ele vai semear a semente e aquela semente não vai dar fruto imediato. Existe um processo de Deus, que é o sobrenatural de Deus agindo para dar o fruto no tempo certo. Você precisa lembrar disso, meu irmão. Deus tem grandes bênçãos para nós, mas tudo é no tempo certo. Amém? 6. As pessoas de mente próspera, claro que elas pensam em dinheiro, porque o dinheiro é necessário, mas elas estão muito mais preocupadas com a boa reputação, com o nome delas. Olha o que a Bíblia diz aqui, Provérbios 22:1. Vale mais ter um bom nome do que muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a riqueza e o ouro. Então, tem dois princípios aqui. Primeiro, o bom nome está ligado a caráter e integridade, grau de confiança, de confiabilidade. Infelizmente, o nosso país, o nosso governo, não tem um bom nome lá fora. Sabe aquelas notas de investidores? Aquilo foi caindo no Brasil e parece que essa semana conseguiu dar um passo um pouquinho, subir um grauzinho ali. Mas sabe o que eles veem? Esse povo aí, esse governo não é bom pagador, não tem um bom nome. E aí tudo se torna mais caro para quem não tem um bom nome. Vai fazer um financiamento, é muito mais caro. Isso quando consegue. Uma pessoa de mentalidade próspera, ela sabe que o nome dela, o testemunho dela, é muito importante. E os judeus sabiam muito que era isso. Crédito, confiabilidade, né? Está ligado a caráter. Então você precisa lembrar, não é ter riqueza a qualquer custo, vale tudo, desonestidade, falta de integridade, não é isso. A prosperidade com Deus está ligada à integridade também. E ele fala aqui, o ser estimado agora está ligado às relações, os relacionamentos com pessoas. Perceba que a prosperidade não é simplesmente ter coisas, o ser estimado, ter contato com pessoas, se relacionar com pessoas. Como é que é isso na tua vida? Você atrai pessoas ou você afasta pessoas? Se dá bem com todo mundo? Na cabeça de Deus, isso é prosperidade, é começar na sua família. Eu acho muito legal quando Saul estava com aquele problema espiritual, aquele espírito maligno,
E um dos oficiais dele falou: eu conheço um jovem que toca harpa. E esse jovem, porque eles queriam alguém que tocasse música para aliviar e tirar o espírito maligno através da música. O poder não está na música, é de quem está atrás do instrumento tocando. Mas eles não sabiam disso. E eles lembraram: eu conheço um jovem. E ele começa a descrever esse jovem. Ele toca a harpa, ele é um guerreiro valente, ele é prudente em palavras, e ele é de gentil presença. A sua presença é gentil? Ou quando você chega, as pessoas já debandam: ih, chegou o chato, chegou o cara que só conta vantagem, chegou o cara que fala mentira, chegou o cara que é arrogante, chegou o cara... Você é de gentil presença, você é estimado, ou você é uma pessoa que é indesejada? Nós estamos falando de prosperidade nos relacionamentos, e isso começa em casa. Quando você chega em casa, os seus filhos te recebem ou eles se escondem de você? Chegou o pai: olha, cuidado que ele vai brigar, conserta ali, arruma tudo ali, senão ele vai chegar pondo defeito em tudo. O pai vai pegar o batimento cardíaco da criança vai a 150. O pai vai brigar, ele está chegando, não sei o quê. Aí um já se esconde no quarto, debaixo da cama, o outro vai para trás do armário. E fica esperando para ver se ele chegou calmo. Mas na igreja é um santo. Chama até de filhinho, amor. Aí o filho fala assim: não, pai, vamos passar o dia todo na igreja, que lá é melhor. Né? Eu vi até o senhor dando um beijo na mãe lá. Né? Você tem buscado essa boa reputação? Isso vale mais do que dinheiro, do que riqueza. Você tem honrado seus compromissos, as suas contas, relacionamento com pessoas. Você tem crédito para falar de Jesus para alguma pessoa? No seu trabalho? Você tem crédito para chegar lá: olha, cara, eu queria convidar você para o sonho de Natal. Na igreja. Na igreja, cara, tu sabe que eu detesto igreja, eu não vou à igreja. Mas já que é você que está pedindo, então eu vou, porque você é um cara que eu gosto. Você tem crédito para convidar alguém para ir na igreja? Ou só é assunto profissional? Por que você não fez isso? Não sei o quê, e porque... Como a gente tem que cuidar, senão a gente se torna assim, uma pessoa sem crédito com as pessoas. O crédito começa no coração. Para a gente ter crédito, confiança com as pessoas, tem 3 princípios que você não pode esquecer, assim, que a gente fala muito aqui para os líderes. Caráter. Lembrar disso aí. Caráter, compromisso e competência. Você precisa gerar isso vai gerar confiança em você. E, para a gente terminar, o último ponto, já estamos fechando aqui. Se você é uma pessoa que deseja mentalidade próspera, você precisa ser uma pessoa generosa, porque a matemática de Deus é diferente do mundo. Olha aqui, Provérbios 11, 24 e 25. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Ou seja, aquele que dá, aumenta. É diferente do mundo. Essa matemática de Deus a gente não entende muito bem. Mas você reparte o que você tem, você fica com mais. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Ou seja, a pessoa retém, fica com ela e aquilo sai de outra forma, aquele recurso. É o reino de Deus que é assim, é diferente do mundo. O generoso prosperará. Vamos repetir isso? O generoso prosperará.
Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. É promessa de Deus e você precisa crer nisso. Crer e ter a motivação certa para você ser generoso. E a motivação certa, Deus fala aqui nesse versículo. Destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhe estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês. A generosidade, ela vem como fruto do amor no coração. Não é por obrigação. É por amor. Vem como uma decisão. E a pessoa, muitas vezes, e até por culpa da igreja, que por muito tempo, e muitas igrejas, querendo acertar, mas acabam transmitindo um princípio de forma errada, ou seja, colocando o peso da obrigação. E se você não der, o devorador vai vir e vai comer tudo, o diabo vai roubar você, você vai para o inferno se você não der. Ou seja, é por medo, por ameaça. O verdadeiro amor não é assim. O verdadeiro amor vai exigir de nós alguns sentimentos diferentes. Primeiro, ele vai exigir de nós liberdade. Diga, liberdade. Você precisa ser espontâneo, não é por obrigação. É prova de amor, e amor não se obriga, você não pode obrigar ninguém a amar você. Deus não faz isso com a gente. É na base da liberdade. Você vai ser generoso por causa da gratidão do que Deus já fez na sua vida, está fazendo e vai fazer mais ainda. Você tem gratidão no teu coração por aquilo que você vê Deus fazendo na vida de outras pessoas. Agora, não existe amor sem disciplina. Não existe. Amor não é assim, eu vou casei com a Claudinha e agora eu vou fazer tudo que dá na minha cabeça. Eu quero continuar tendo meu tempo de futebol, bem que eu tentei, né, Claudinha, no início. Futebol não, era tênis, né? Queria jogar tênis todo dia, aí ela me chamou nas conversas, respeitosamente. Né? É hora de confissão, de pecado. Mas não existe amor sem disciplina. Você vai ter que se disciplinar para amar. Porque o amor começa com uma decisão. Tem gente que pensa assim, não, na base do amor, então eu faço o que eu quero. Não, você não vê isso na palavra. O próprio Jesus, lá no Getsemane, ele fez o que ele não queria fazer na hora, que é ir para a cruz. Ele falou, Pai, se for possível, afasta isso de mim, porque vai ser doloroso demais. Não a morte física, mas aquilo que ele ia sofrer, o afastamento de Deus por causa dos nossos pecados, o sepulcro, aquele tempo até que ele ressuscitasse. Ele precisou de quê? Disciplina, obediência. O amor precisa disso. Você, quando acorda de madrugada com teu filho chorando lá, com febril, e você acorda lá, você acorda feliz da vida, que vontade de acordar de madrugada, acho que eu vou ficar acordado a madrugada toda com essa criança aqui chorando. Aí você leva para o médico de madrugada, e o marido também feliz da vida. Olha, que sentimento bom. Por que você faz tudo isso? Por amor. Você sabe o que você tem que fazer. É o teu filho, você está dando a vida, você vai fazer. Quem já passou por isso em casa aí? Quem é pai? Olha aí, a maioria. Mas você precisou de quê? Para exercitar aquele amor de disciplina. Eu vou fazer. Não estou com vontade nenhuma. Queria dormir, estou cansado, estou pregado um dia inteiro de trabalho, cansado. E às vezes você é até doente também. Mas a tua disciplina exercita o amor que está dentro de você. Tem gente que ama, não tem disciplina. Aí não ama.
porque não entende que o amor ele é prático. E em 1 João fala isso. Não é só de palavras, não é só baseado em sentimento. O amor ele é prático, ele é demonstrado, assim como Jesus demonstrou na cruz por nós. É assim. Quando a gente fala em generosidade, a gente fala generosidade no campo, no reino de Deus, na igreja, na obra de Deus. E nós louvamos a Deus pela igreja que tem tido essa consciência, várias pessoas demonstrando o amor de forma prática nessa área. Mas também com pessoas que precisam. Pessoas que Deus tem colocado na nossa vida para a gente exercitar o amor, para a gente ajudar um irmão necessitado, um que está vivendo um problema. E tudo que a gente faz para alguém necessitado, qual é a promessa de Deus lá, em Provérbios? Quando você ajuda um necessitado, você está emprestando para Deus. E aí, o que acontece? Imagina Deus devendo você. Ele vai pagar isso 10 vezes mais, porque sempre vai vir a abundância, a recompensa. No reino de Deus é assim. Deus fica com uma dívida com você por causa do seu ato de amor. Não sou eu que estou inventando isso, está na palavra de Deus. Agora, o que Ele quer ver na nossa vida? Uma mentalidade próspera. Muitas pessoas não entendem isso. Eu quero só para ter, por ter, ou então porque eu quero muito para eu curtir. Tá, então isso é a síndrome do rico insensato. É não ser rico para com Deus, porque ele fala que o rico insensato ele não foi rico para com Deus. Então você precisa entender o que é ser rico para com Deus. São 7 princípios que eu gostaria de deixar com você. Tem um homem no mundo que é um exemplo de generosidade. E saiu na revista Forbes aí, né, os 10 homens mais doadores, generosos do mundo. Quem sabe o primeiro aí? Quem é que sabe? Bill Gates. Ele doou até agora 28 bilhões. Ele foi convidado, inclusive, para vir no Sonho de Natal. 28 bilhões. Homem, generosidade. Aí você pensa assim, porque ele tem muito. Sim, mas tem um monte de gente que tem muito que não doa isso. Aí vem na sequência lá o outro, o segundo lugar, aí cai para acho que 8 ou 9 bilhões, aí vem diminuindo. Cultura do reino. Aquele povo é muito generoso, por isso que eles prosperam muito. E não é só no meio cristão que há muita generosidade. Eu vi uma matéria, aquela cantora que dança muito lá, a loura lá, como é que é o nome? É mais velha, que ela está ficando velha já, está dançando menos. Quem é que lembra, gente? Madonna. Madonna já não é mais do tempo dos jovens, né? É do nosso tempo, né? Que via muito. Agora ela sumiu, está viva ainda? Tá dançando ainda? Eu vi uma matéria que ela viu uma propaganda na TV sobre um ministério de recuperação de pessoas e evangelismo. Ela viu aquilo na TV, ela ligou para a empresária dela lá, falou, eu quero doar 5 milhões. 5 milhões. Ela pegou e doou. Cultura de um povo. Deus quer que a gente tenha uma cultura de generosidade. Independente do valor, porque para Deus o valor em si não é importante, é o coração, diga coração. Isso para Deus é importante. E você exercitar o seu amor. Vamos ficar de pé. Não vamos cantar não, só vamos encerrar com uma oração. Eu quero encerrar esse culto com uma oração. Desafiando você a ter uma mentalidade próspera.
uma mentalidade que é a mente de Cristo em você, e você passar a enxergar as coisas com a mente de Cristo. A você ter uma visão, se você não tem. Não se contente só com o que os seus olhos estejam vendo. Começa a ter uma visão daquilo que está no teu coração. E eu digo para você, Deus quer que aconteça. E se for da vontade dele, pode ter certeza, ele vai te ajudar. Ele vai fazer tudo para acontecer. Nós tivemos esses dias aí, né? Eu vi a Morgana ali, lembrei do brechó. Não sei nem se foi falado, a gente passou para os líderes o valor que foi arrecadado no brechó, mas isso não partiu de mim e da Claudinha, não. Partiu de pessoas que tiveram um desejo no coração e aconteceu. E aquele brechó, acho que foi 19 mil e alguma coisa, que vai ser tudo doado. Já está sendo até. A tesouraria da igreja já está repassando esses valores lá para a igreja de Moçambique, outras igrejas também menores, outros ministérios que estão recebendo, está sendo repartido para abençoar. Mas alguém teve essa visão. Não, nós podemos fazer. E aconteceu. Para engrandecer pessoas? Não, para engrandecer a Deus e abençoar o povo de Deus. Toda visão que Deus te der é sempre para abençoar o povo dele e para glorificar o nome do Senhor. Agora, se você está com dificuldade de ter uma mentalidade próspera em algum ponto desse que a gente falou, você pode mudar isso. Eu mudei. Eu não tinha mentalidade próspera quando eu me converti. Claudinha está aqui, a testemunha. Eu queria Deus, mas não queria dividir nada, repartir. Não, eu quero Deus, mas esse negócio de ser generoso, eu não estou preparado para isso, não. Isso lá, 30 anos atrás, né? E eu lembro que eu queria muito Deus, e Deus falou, meu filho, mas com essa cabeça não dá. Você vai ter que entrar na minha cultura, a cultura do céu, do reino de Deus não é essa. Você vai ter que aprender a palavra, você vai ter que abrir o teu coração. Aí, Deus, mas está tão difícil. Aí Deus falou para mim, usa a disciplina. Você não conhece disciplina? Aí eu falei, então eu vou pela disciplina. E eu creio que depois Deus vai gerar o sentimento. E eu fiz isso. Eu demonstrei generosidade e soltei vários cheques, porque eu queria ser generoso. Um cheque para cada mês. Eu falei, eu vou ser generoso. E eu vou ser generoso na disciplina. Eu quero ser Deus, eu quero que o Senhor coloque. E é igual acordar de madrugada para cuidar de um filho. A gente não está com vontade nenhuma, mas a gente vai porque a gente tem um amor dentro de nós. E vai ser pela disciplina. E sabe o que aconteceu? E eu dei esses cheques para uma pessoa da igreja que me ajudou, né? E ele achou estranho, olha, nunca ninguém fez isso, cara, eu sou tesoureiro da igreja aqui há anos. Eu falei, então, a primeira vez, então eu vou te pedir para... Ele ficou rindo, ele achou engraçado aquilo. Falei, mas eu preciso treinar a disciplina. E essa disciplina vai mostrar que eu tenho um amor por Deus. Você me ajuda nessa disciplina? E ele falou, não, ajudo, tudo bem. O tesoureiro ia falar não, né? Ele falou, não, te ajudo. Ele era até primo da Claudinha, né? Teu primo, né? Aí ele me ajudou. A igreja que a gente fazia parte lá no Rio, no início da minha conversão. Claudinha nunca teve esse problema de generosidade. Parece que esse é um grande problema dos homens. Parece que o amor já está dentro da mulher. Nós, homens, precisamos ter uma mentalidade próspera, porque Deus tem confiado a nós, na nossa casa, um sacerdócio, uma liderança. Né? Então, se você está com essa dificuldade, eu quero orar pela sua vida. Se você tem essa luta na sua vida, a generosidade não faz parte da sua vida.
Se ela não faz parte da sua vida, você nunca terá uma mente próspera aos olhos de Deus. Se você deseja isso, crescer nisso, você deseja crescer nisso e deseja essa oração, levante seu braço. Amém. Vamos orar por você. Nessa oração também eu quero agradecer a Deus pela vida da igreja, todas as pessoas que são generosas, que repartem, que contribuem no reino de Deus, que são fiéis dizimistas. E nós louvamos a Deus pela sua vida e vamos agradecer ao Senhor por você também. Vamos orar. Pai, nós oramos agora por essas pessoas, Senhor. Agradecemos primeiramente, Senhor, por aquelas pessoas que têm sido generosas no teu reino, abençoado essa igreja e abençoado o povo de Deus através desse coração generoso. Pai, que o Senhor recompense na vida de cada um esse amor. Também oramos agora por todos os nossos irmãos que levantaram a mão, que precisam de um milagre no coração, porque a generosidade começa no coração. Senhor, precisam de uma mente próspera. Senhor, trabalha na vida deles, Senhor. Trabalha no coração de cada um, aquilo que o Senhor falou no coração deles nessa manhã. Abençoa, faça com que a gente seja pessoas melhores, Senhor, que o Senhor possa olhar para nós, Senhor, e nos abençoar e se alegrar com o nosso coração. Senhor, faça dessas pessoas pessoas prósperas em todas as áreas, não só financeiramente, nos relacionamentos, Senhor, em todas as áreas, no trabalho, em tudo que eles fizerem, como José, onde ele colocava a mão, prosperava. Nós queremos ser assim também. Nós oramos, agradecemos no nome de Jesus. Amém?